Na aula de hoje, você vai aprender inglês com estruturas. Sabendo usar essas estruturas, você será capaz de organizar e montar várias frases expressando o exato sentido que você quer. A melhor forma de aprender inglês é falando em voz alta essas estruturas. Apenas preste atenção e siga as instruções. Let's get started. Vamos começar. A frase ela caminha para a escola todos os dias, em inglês é She walks to school every day. She walks to school every day. Repete com a teacher. She walks to school every day. Repita comigo mais uma vez. She Muito bem. Ela caminha, she walks, para a escola to simples. Repete com a teacher one more time, frase. Isso vai fazer você memorizar o inglês mais rápido. Então, agora, tela escura para você. Como se diz em inglês? Ela caminha para. She walks to school every day. Muito bem. Everyday. Aqui temos um tempo verbal que se rituais ou fatos gerais. E qual é a estrutura? Sujeito. Sujeito pode ser she, como nessa frase que você acabou de ver, pode ser he, pode ser you, I, we. Por exemplo, se você quisesse colocar Mary no lugar de she, que é um nome próprio, né? Então, Mary was Mary and John, por exemplo. E aí, logo depois do sujeito, você tem o verbo base ou verbo principal da frase. Mas, apóstrofo S, aliás, entre aspas ali, né? S ou entre aspas ES. Por exemplo, se um verbo terminar em O, aí você vai precisar acrescentar ES. No final desse, vamos aprender vários tempos verbais que são muito importantes. São padrões que, se você aprender, com certeza você vai memorizar o inglês para o longo prazo, para a vida, não apenas para uma prova, alright? Então é isso. O exemplo é esse mesmo, she walks to school every day. Tradução, ela caminha para a escola todos os dias. Se fosse eu caminho para a escola todos os dias, seria I walk. Não ia ter necessidade de colocar esse S, tá bom? Então vamos lá. Simple present, presente simples, mais exemplos de ações habituais ou fatos gerais. Estrutura já vimos, né? Pássaros voam. Opa, isso daqui é um fato. Pássaros voam. É verdade. Present usamos não só para ações habituais, mas também para fatos gerais. É um fato, não é mesmo? A Terra orbita o Sol. Em inglês, the Earth orbits the Sun. The Earth orbits the Sun. Então, percebe? Aqui temos um sujeito que é the Earth, a Terra. Verbo base ou verbo principal é orbit. Só que, como the Earth corresponde, the Earth é coisa, coisa no geral, quando a frase está na terceira pessoa do singular. Então, por isso que tem S aqui no orbit. The Earth orbit é diferente do exemplo anterior. Pássaros voam. Pássaros está no plural, birds. Aqui é terceira pessoa, sim, só que do plural. Eu não estou falando de um pássaro só. Se fosse um pássaro, corresponderia a it, mas aqui não é o caso. São pássaros, corresponde a
They, They. Terceira pessoa do plural. Nesse caso, eu não preciso modificar o verbo. Por isso que tá fly ali bonitinho do jeito que ele já é, original. Não precisei modificar. Percebe? Isso é muito importante. Anota no seu caderno, tá bom? São padrões que não mudam e se você se deixar guiar por eles, com certeza você vai muito longe. Alright, student? Ela vai à academia 3 vezes por semana. Temos aqui o quê? Uma ação habitual. Ela vai à academia 3 vezes por semana. She goes to the gym 3 times a week. Ela vai, she goes, à academia, to the gym, 3 vezes por semana, 3 times a week. Percebe? Então aqui temos uma frase que está na terceira pessoa do singular, she, ela, e aqui usamos o verbo base go. Esse é o verbo original. Só que como está na terceira pessoa do singular, eu preciso colocar es. Existe aí uma regrinha que palavras que terminam em o, quando eu vou colocar, conjugar o verbo, eu preciso colocar es, tá bom? Isso também se aplica a substantivos, né? Por exemplo, tomate, em inglês é tomato. Tomato termina com O. Se eu quiser falar tomates, plural, eu preciso acrescentar ES, tomatoes. A mesma coisa com batata, potato. Potato termina com O. Se eu precisar colocar no plural, eu digo potatoes, com ES. Então, isso não se aplica só a verbos, mas também a substantivos, alright? Então, anota isso daí no seu caderno, vai cair na prova. Alright, student? Muito bom. Então, ficou claro para você que o presente simples usamos para fatos gerais e ações habituais? Que bom que ficou claro. Eu fico muito feliz. Aqui no canal Listen and Repeat, temos este seguinte vídeo: Como estudar inglês sozinho usando apostilas de exercícios. Bom, neste vídeo eu explico bastante que, por meio de uma apostila de exercícios, é possível você estudar inglês por conta própria. Você acabou de estudar aqui, até agora, o presente simples, pois nesta apostila de exercícios temos muitos, mas muitos exercícios mesmo, estudando apenas o presente simples, o simple present, que é a base do inglês. Se você dominar bem o presente simples, você vai dominar qualquer outro tempo verbal. Então, assista esse vídeo aqui, porque você vai entender como é possível estudar inglês sozinho com a minha apostila de exercícios, que está aqui na descrição deste vídeo e primeiro comentário fixado. Aproveite bem. Eles estão estudando para o exame agora mesmo. They are studying for the exam right now. They are studying for the exam right now. They are studying for the exam right now. Eles estão. They are. They are pode ser tanto eles estão quanto eles são. Estudando. Studying. Então temos aqui they, sujeito, are, verbo to be, no presente. Studying, temos outro verbo que é o verbo study, estudar, no gerúndio. Então, ando, endo, indo em português, em inglês é ing, studying. Tudo bem? Essa é a estrutura. E temos aqui um complemento para o exame, for the exam.
Agora mesmo, right now. Percebe que exam começa com som de vogal. Então você vai falar the exam. Essa palavra aqui, the, você pode falar tanto the quanto de, the, de. Mas aqui, como temos exam, que é uma palavra que começa com som de vogal, então eu vou dizer the. Se a palavra tiver som de consoante, aí você fala the, ok? Por exemplo, a professora, the teacher, the teacher. O exame, the exam. Ficou claro para você? Que bom! Então, agora é só você repetir com a teacher por partes. Tudo bem? Não esquece de repetir, tá? Vamos lá? They are studying. Isso mesmo. Essa letra D aqui, você finge que é a letra R. Aí você fala assim, ó, studying, studying. Isso, então vamos lá? They are studying for the exam. Repetiu? Vamos lá mais uma vez? For the exam. Repete com a teacher, hein? Right now. Repete com a teacher. Right now. Agora vamos repetir a frase inteira. Eu falo, você repete. They are studying for the exam right now. Mais uma vez. They are studying for the exam right now. Tela escura para você, como se diz em inglês, eles estão estudando para o exame agora mesmo. They are studying for the exam right now. Qual é a estrutura dessa frase, hein? Present continuous, presente contínuo, usado para ações que estão acontecendo no momento da fala ou temporárias. Pois é, aqui essa ação, eles estão estudando para o exame agora mesmo, é uma ação que está acontecendo no momento da fala, não é verdade? E qual que é a estrutura? Sujeito pode ser I, you, he, she, it, you, we, they, ou qualquer nome ou nomes que substituam este pronome. Logo em seguida, você vai ter am, is, are. Aqui nós temos o verbo to be na sua forma no presente. Isso é importante, tá? E depois temos o verbo com ing. Tudo que é indo, ando, endo em português, em inglês é ing. Tá bom? Estudando, comendo, andando, rindo, beleza? E o exemplo é esse: They are studying for the exam right now. Tradução: eles estão estudando para o exame agora mesmo. Aqui temos uma ação que está acontecendo no momento da fala. Mais exemplos de ações que estão acontecendo no momento da fala ou temporárias? As crianças estão brincando lá fora neste momento. The children are playing outside at the moment. Muito bem. Então aqui temos the children, que é o sujeito, are, que é o verbo to be na sua forma no presente simples,
E playing é um verbo com ing, gerúndio. The children are playing. As crianças estão brincando. Este é o padrão de frases do presente contínuo, present continuous. Sujeito, verbo to be, am, is, are e verbo ing. Ela está fazendo um curso online esta semana. Percebe que ela é sujeito, está é um verbo to be e fazendo é um verbo no ing, indo, ando, endo. Lembra? E aqui, um curso online esta semana significa que é temporário, é só essa semana. Provavelmente semana que vem, não mais. É temporário. She is taking an online course this week. She, sujeito, is, verbo to be no presente, taking, verbo com ing. E geralmente, no presente contínuo, você vai encontrar essas palavras, por exemplo, this week, essa semana, this month, esse mês, this quarter, esse trimestre. Por quê? Porque é temporário. Então, o presente contínuo serve para ações que estão acontecendo no momento da fala e temporárias. Interessante, não é mesmo? Nós estamos viajando para 3 cidades diferentes este mês. We're traveling to 3 different cities this month. Nós estamos, were ou we are, sem esse apóstrofo aqui e no lugar dele, a. We are ou were. Só aqui temos sujeito e verbo to be numa tacada só, não é verdade? Depois temos o verbo traveling, travel mais ing. Essa é a estrutura do present continuous. E por fim, temos ali as palavras this month, este mês. É temporário. Mês que vem, isso não estará acontecendo mais. Nós estamos viajando para 3 cidades diferentes este mês. Percebe? Então, quando você for criar as suas frases no presente contínuo, tente criar com essa ideia de at the moment, neste momento, this week, essa semana, this month, este mês, porque aí você vai conseguir se encontrar, você vai se direcionar qual é a melhor forma de você criar frases neste tempo verbal. É um detalhe que faz toda a diferença para você entender e, consequentemente, para usar. Ele visitou seus avós no último fim de semana. Em inglês, he visited his grandparents last weekend. Ele, visitou seus avós, his grandparents, não é nada de your grandparents. Your é quando eu estou falando diretamente com você, segunda pessoa do singular. Estou falando sobre o seu avô, seus avós. Mas aqui eu estou falando dos avós dele. É que no português é permitido eu dizer seus avós, me referindo aos avós dele. Mas não vai confundir e dizer your. Não. Your é diretamente seu. Você ouvinte. Pessoa que está me ouvindo. Estou falando dele. Ele visitou os avós dele. Mas aqui na tradução, ele visitou seus avós. Isso daqui é um erro muito comum de estudantes brasileiros de inglês. Coloca your em tudo. E aqui eu estou te dizendo que é his. No caso dele, né? Se for dela, é her. Mas a tradução também poderia ser seus. Percebe? No último fim de semana, last weekend. Tudo bem?
Essa daqui é uma frase no passado simples. Já vamos ver mais detalhes sobre ela. Por enquanto, você repete comigo. Por quê? Porque depois a tela vai ficar escura. Você também não anotou? E aí, como é que você vai falar? Então, você precisa memorizar. Como? Falando em voz alta. Não é verdade? Então, vamos lá? Repete com a teacher. He visited his grandparents last weekend. Muito bem. Vamos repetir com a teacher one more time. Mais uma vez. He visited his grandparents last weekend. Vamos repetir com a teacher a frase inteira? He visited his grandparents last weekend. Muito bem. Como se diz ele visitou seus avós no último final de semana? He visited his grandparents last weekend. Excelente. Simple past. Esse é mais um tempo verbal. Passado simples, usado para ações concluídas no passado. Qual que é a estrutura? Sujeito pode ser he, she, it, I, you, we, they. Pode ser nome próprio, não é verdade? Basta ter, eu estou falando de algo ou alguém. Pronto, já é sujeito, já virou sujeito. E verbo no passado. Ele está no regular. Regular por quê? Porque termina em ed. Mas existem muitas formas diferentes, por isso que ele se chama irregular. Já sabe, né? Estrutura é sujeito mais verbo no passado. Então vamos lá. Eles viram um ótimo concluída no passado. Foi ontem à noite, acabou last night. Eles, they, sujeito. Verbo no passado, só. É o passado de si. Eles viram. E aqui temos um complemento, né? A great movie last night. Um ótimo filme ontem à noite. Então é isso. Aqui temos uma referência de passado, last night. Esta ação está concluída no passado. E é interessante que só é o passado de si, que é S-E-E. Então ele é um verbo irregular, porque ele não termina em ed. Ele termina de uma forma diferente do padrão, digamos assim, do padrão ed, tá bom? Ele pegou o último trem para casa. Pronto. Aliás, ela, né? Aqui tá ela, eu falei ele. Ela pegou o último trem para casa. Então, ela, sujeito, pegou o verbo no passado. Como que fica em inglês? She took the last train home. She, ela, pegou, took, o último trem para casa, the last train home. Então, took, pegou, é o passado de take, pegar. Take, T-A-K-E. No passado ficou T-O-O-K. Então, é uma terminação diferente de ed, verbos irregulares. Alright, student? Então, passado simples, anota aí. Ações concluídas no passado. Estrutura, sujeito mais verbo no passado. Olha que maravilha!
Não é importante e não é interessante você ser guiado por padrões de vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal Listen and Repeat, porque aqui você vai encontrar muitos outros vídeos que te explicam o inglês dentro de padrões que facilitam o seu entendimento. Eu estava lendo um livro quando você ligou. Em inglês, I was reading a book when you called. I was reading a book when you called. I was reading na. Então, estudante, essa palavra reading que termina com G, finge que terminou na letra N. Esse G aqui vai ficar tão sutil que você não vai nem ouvir, sabe? Então, você faz assim, ó, você pega esse N, porque você vai fingir que terminou na letra N, reading. Aí você vai juntar o N com A. Aí vai ficar assim, ó, reading na, reading na. Repete com a teacher. Reading na. Isso. Só mais uma vez. Reading na. Quando eu falo só mais uma vez, não acredita não, tá? Eu vou pedir para você repetir várias vezes. Então vamos lá. Só mais uma vez. Reading na. Isso. Então, I was reading a teacher. Mais uma vez. I was reading a book when you called. When you called. You começa com. Fala assim, ó. When you. Repete com a teacher. When you. Assim que você vai aprender inglês. Vamos lá. Mais uma vez. When you. Isso. Agora vamos a frase todinha. Eu falo, você repete. Vamos lá? I was reading a book when you called. Isso. Called, você vai dizer a letra D assim de uma forma bem sutil. Não vai falar called, não, tá bom? Diga called. Isso. One more time, mais uma vez. Called. Exatamente. Vamos lá, mais uma vez. I was reading a book when you called. E aí, conseguiu falar rapidão? Ai, que bom, que orgulho da teacher. Muito bem. Então, tela escura para você, bora relembrar. Como se diz em inglês? I was reading a book when you called. Muito bem. Aqui temos uma frase com sujeito, chamou, ou quando você ligou. I was reading a book when you called. Temos aqui um past continuous, passado contínuo, passado. Então, no exemplo que eu te dei, o que estava acontecendo? Eu estava lendo um livro. I was reading a book. Em um momento específico no passado. Que momento específico foi esse? Quando você ligou, percebe? E qual que é a estrutura? Sujeito, I, you. Depois temos was ou were. Isso daqui, was ou were, é verbo to be, só que no passado. Então eu digo you were, we were, they were, ou qualquer nome que substitua esses pronomes, eu vou usar o verbo to be para cada pessoa que eu falei aqui, tá bom? Então, was você usa para I, he, she, it. I was, he was, she was, it was. Were você usa para you, we, they. You were, we were, they were. Tudo bem? E mais um verbo no ing. O verbo aqui, base, foi o read, que é ler. Então, lendo, reading.
Que interessante, não é mesmo? Mais exemplos de ações que estavam acontecendo em um momento específico no passado. Ele estava jogando futebol quando machucou o tornozelo. Então, o que estava acontecendo? Ele estava jogando futebol. Qual era o momento específico no passado? Quando ele machucou o tornozelo. Em inglês, he was playing soccer when he hurt his ankle. He was, ele estava jogando, playing. Então, essa é a estrutura, tá bom? Mais um exemplo? Mais um exemplo. Eu estava lendo um livro quando o telefone tocou. I was reading a book when the phone rang. Então, aqui é só mais uma forma de dizer a mesma coisa, né? When you called, por exemplo, quando você ligou, ou quando o telefone tocou. Então, aqui temos rang, que é o passado de ring. Ring, tocar, tocou, rang. Eu estava lendo um livro. I was reading a book. Percebe? Sujeito I, verbo to be no passado was, reading, verbo com ing. E depois aí tem um complemento que é um momento específico no passado. Interessante, não é mesmo? Então, quando você for criar as suas dezenas e centenas e milhares de frases no passado contínuo, use esta estrutura, use este padrão, que você não vai se enrolar. Olha que maravilha! Não é mesmo, estudante? Ela mora em Londres há 5 anos. Em inglês, she has lived in London for 5 years. She has lived in London for 5 years. She has lived in London for 5 years. Ela mora, she has lived em Londres, in London, há 5 anos, for 5 years. Aqui temos uma ação que começou no passado e continua até hoje. Ela não foi concluída, não é verdade? É interessante saber disso. E importante também para estudarmos esta próxima estrutura. Mas por enquanto você pode repetir aqui com a teacher. She has lived in London for 5 years. Não tenha preguiça de dizer years. Puxa bem esse R aí, tá bom? Senão vai ficar years, years, years. Fica assim muito murcho. Tem que puxar bem esse R aí. Vamos repetir com a teacher? One more time. Years. Isso. Puxa pra cima. Não deixa jogado lá embaixo. Ears. Levanta o queixo para falar ears. Saiu melhor agora, não foi? Então, beleza. Vamos dividir essa frase em duas partes e você repete? Repete aí com a teacher, vamos lá. She has lived in London for 5 years. One more time. She has lived in London for 5 years. Puxa o R no for também, tá bom? For, for.
Agora você pode repetir a frase inteira. Vamos lá, repete com a teacher. She has lived in London for 5 years. Ai, pra que tantos? Repete com a teacher. Porque é assim mesmo, para você aprender. Vamos lá? She has lived in London for 5 years. Como se diz em inglês? Ela mora em Londres há 5 anos. She has lived in London for 5 years. Muito bem. Aqui é uma situação que começou no passado e continua até hoje, não foi concluída. Present perfect. Presente perfeito. Usado para ações que começaram no passado e continuam no presente. E qual é a estrutura? Sujeito, I, you, he, she, it, you, we, they. Have ou has. E depois um verbo no particípio passado. Poxa vida, então, particípio passado, o que é isso? Bom, se você for pesquisar aí uma lista de verbos, vai ter pelo menos 3 colunas. A primeira coluna vão ser verbos no infinitivo, ou seja, a sua forma inicial, a sua forma crua, digamos assim, a sua forma original. Então, vamos pegar aí o verbo go. Go, que é o verbo ir, né? Eu vou, você vai. Então é o verbo go. O passado simples dele é went. W-E-N-T. Agora o particípio passado dele é gone. G-O-N-E. Então, infinitivo go, G-O. Passado simples went, W-E-N-T. E particípio passado, gone. Gone. É assim. A mesma coisa com o verbo be. A sua forma original é be. Be. Be, verbo to be. Passado simples é was, were. Que dizer do particípio passado, que é a terceira coluna lá dos verbos, que se você for pesquisar em uma tabela de verbos, vai aparecer dessa forma. Been. B-E-E-N. Muda, né? Alguns verbos não muda, não. É a mesma coisa. Mas boa parte muda sim, então é bom você saber, tá? O present perfect, que é dado. Quando que eu vou saber quando que eu vou usar o have ou has? Have é para I, you, we, they, I have, you have, we have, they have. Has é para he, she, it. Como está aqui no exemplo, she has lived in London for 5 years. Se eu quisesse falar que eu moro em Londres há 5 anos, eu diria I have. I have lived in London for 5 years. Tá bom? Então é muito importante que você, para entender o present perfect, o presente perfeito, você conheça os verbos no particípio passado, porque eles são a chave para você usar o present perfect. Tá bom, student? Mais exemplos de ações que começaram no passado e continuam no presente. Nós, feito de algo que começou lá no passado e continua até o presente. We have known each other since we were children. Sujeito, we. Usamos have, porque have se usa com we. E aqui o verbo base é o know. Então, no infinitivo know, K-N-O-W. No passado simples é knew, que é K-N-E-W.
E no particípio passado, que é a terceira coluna lá dos verbos que você pesquisou, é none. K-N-O-W-N. None. Então, muda, né? Muda. É importante você saber. Mas isso aqui ainda tá mais fácil que o português, tá? O português é bem mais complicado. Então, agradeça que é bem simples o inglês. Tá bom, student? E ficou claro para você que esse é um exemplo de algo que começou no passado e continua no presente? Poxa vida, nós nos conhecemos desde que éramos crianças. Hoje nós somos adultos e continua sendo assim. Olha que maravilha. Nós estamos casados há 20 anos. Ô, Glória! E aí, como é que fica isso daqui? We have been married for 20 years, ou 20 years. Gente, olha só. Nós, we have, porque tem que ser have mesmo, e been, porque é o verbo to be, nós estamos. Talvez, se você for um aluno iniciante, você queira dizer assim: nós estamos, we are. Nós estamos casados há 20 anos, we are married for 20 years. Pois é, estudante, dá para entender quando você fala assim. Dá para entender, com certeza, mas não transmite a ideia de algo que começou lá no passado e continua no presente. O melhor tempo verbal para você transmitir a ideia de algo que começou no passado e continua no presente é o present perfect. Então, em vez de você falar we are, diga we have been. Nós estamos trabalhando neste projeto desde janeiro. Em inglês, we have been working on this project since January. We have been working. Nós estamos trabalhando nesse projeto, on this project, desde janeiro, since January. Repete com a teacher. We have been working on this project since January. Agora a frase inteira. Vamos lá? Repete com a teacher. We have been working on this project since January. Como se diz em inglês, nós estamos trabalhando neste projeto desde janeiro? We have been working on this project since January. Muito bem. Aqui temos o present perfect continuous. Presente perfeito contínuo. Aqui nós temos uma ação que começou no passado e continua até agora, com ênfase na duração. Qual que é a estrutura? Sujeito, neste caso foi usado we have been. Se for presente perfeito contínuo, não é só o have, não, tem que ter o been também. Ele não pode faltar. Essa é a diferença entre ele e o present perfect, se tratando de estrutura. E também um outro detalhe que é o verbo ing, o próximo verbo. We have been working. Working tá com ing. Nós estamos trabalhando nesse projeto desde janeiro. We have been working on this project since January. E é interessante, estudante, que frases ou ações que começaram no passado e continuam até agora, é muito comum você encontrar a palavra since, que significa desde, porque ela realmente dá aquela ideia de
que começou lá atrás e continua até o presente. Não só since, quanto for, que é por tanto tempo, igual vimos o outro exemplo. We have been married for 20 years. Nós estamos casados há 20 anos. Então, for é a ou por, tá bom? É muito comum encontrar since e for em frases que você usa o present perfect ou o present perfect continuous. Qual que é a diferença? A ênfase na duração, só isso. Mas é bem parecido, tá bom? Mais exemplos de ações que começaram no passado e continuam até agora com ênfase na duração? Vamos ver? Eu estou estudando inglês há 2 horas. Se você está vendo esse vídeo, realmente deve fazer 2 horas já que você está aqui estudando inglês. Realmente. Que vídeo longo, viu? Pois é, mas é assim que se aprende inglês, viu, meu querido, minha querida? É assim mesmo. Tem que gastar tempo. Que isso? Como é que fica isso aqui em inglês? I have been studying English for 2 hours. Eu estou estudando. I have been studying. Sujeito I, have been. Verbo ing, studying. Aqui, ó, há 2 horas. For 2 hours. Lembra que eu falei que é muito comum encontrar palavras como for e since? Pois é. Nós estamos esperando pelo ônibus há 30 minutos. Oh my God. We have been waiting for the bus for 30 minutes. Oh my God. Então aqui temos o sujeito we have been waiting. Verbo ing waiting. E aqui temos a palavra for. Então é isso. Mais um exemplo confirmando o que eu falei para você. Quando você for criar as suas palavras com este padrão, presente perfeito contínuo, é só você vir aqui nesse vídeo, pegar as dicas e criar segundo este padrão. Olha só. E aí você vai conseguir ser capaz de criar dezenas de frases. Sim, você pode ir lá no Google Tradutor, pesquisar palavras que você não conhece para criar suas próprias frases. É claro que você não pode depender do Google Tradutor ou qualquer outra ferramenta, digamos, né? Para você criar uma frase completa. Na verdade, isso daqui tem que sair da sua mente. Mas até você chegar nesse ponto, você precisa se treinar. Como? Falando em voz alta, anotando, criando frases. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar muito natural para você. O que era difícil se tornará fácil. Por exemplo, eu não nasci sabendo isso daqui e eu aprendi. Então você também aprende. Alright? Quando ele chegou, eles já tinham saído. By the time he arrived, they had already left. By the time he arrived, they had already left. By the time he arrived, they had already left. By the time he arrived, they had already left. Quando ele chegou, eles já tinham saído. By the time he arrived, they had already left. Vamos repetir em partes? Repete comigo. By the time. He arrived.
They had already left. Quando ele chegou, eles já tinham saído. Repita comigo one more time, em partes. By the time he arrived, they had already left. Agora eu vou ler a frase inteira e você repete com a teacher. By the time he arrived, they had already left. Muito bem, student. Aqui temos duas ações no passado. Uma aconteceu antes da outra, não foi? Pois é. Vamos repetir com a teacher one more time. By the time he arrived, they had already left. Como se diz? Quando ele chegou, eles já tinham saído. By the time he arrived, they had already left. Muito bem. Past perfect. Passado perfeito. Usado para ações que aconteceram antes de outra ação no passado. E qual que é a estrutura? Sujeito mais had mais particípio passado. Então, estudante, o que que aconteceu aqui? Aqui nós temos duas ações. Ele chegou, eles já tinham saído. Só que uma aconteceu antes da outra. Qual que aconteceu primeiro aqui? Ele chegou ou eles já tinham saído? Eles já tinham saído. Exatamente. Então, é essa frase que você vai usar a estrutura do past perfect, passado perfeito. É aí, na primeira ação, que você vai usar sujeito, had, particípio passado. Então, perceba. By the time he arrived. Esse é o começo da frase. A segunda parte da frase que nós temos a estrutura. They, que é o sujeito, had, porque tem que ser isso mesmo, had, e particípio passado, left. Esse é o particípio passado e, coincidentemente, também é o passado simples do verbo leave, L-E-A-V-E. O verbo leave significa sair. Então, saiu é left. E saído é left também, tá bom? Então, pensa nisso. Quando você precisar criar frases no past perfect, lembre-se que é para falar de ações que aconteceram antes de outra ação no passado. Às vezes, eu não vou ter explícito a outra ação, mas vai estar implícito em uma conversa. Eu posso, por exemplo, estar falando de um momento, você já saber o contexto, e aí eu falo algo que aconteceu antes desse momento que você já sabe o contexto. Então, estará implícito. O que eu quero dizer com isso? Não significa que todas as frases que há o past perfect, que você vai encontrar duas frases certinhas, bonitinhas, igual essa tá aqui para eu exemplificar para você. Porque tá aqui assim para você se organizar aí os seus pensamentos, entendeu? Para eu me organizar também. Mas nem sempre estará assim.
Então, temos regras? Temos regras, mas há exceções. E precisamos estar atentos a essas exceções para interpretarmos e conseguirmos ser bem-sucedidos, não é verdade? Mais exemplos de ações que aconteceram antes de outra ação no passado. Já sabe, né? Estrutura sujeito, mais had, mais particípio passado. Beleza, vamos lá. Nós tínhamos economizado dinheiro suficiente antes de comprarmos o carro. Pois é, aqui está bem explícito duas ações que aconteceram antes de outra ação no passado, né? Nós tínhamos economizado dinheiro antes de comprarmos o carro. Qual que aconteceu primeiro? Economizar dinheiro ou comprar o carro? É claro que foi economizar dinheiro. Então é nessa frase, é nessa parte da frase que você encontrará a estrutura sujeito mais had mais particípio passado. Bora conferir? We had saved enough money before we bought the car. We had saved enough money before we bought the car. Então, nós tínhamos economizado. We had saved. We, sujeito, had é o had e saved é o particípio passado de save, que é economizar. E a outra ação no passado é we bought the car. We bought the car. Não é não? Lembra the car. Então aqui nós temos um substantivo car que começa com som de consoante, por isso usamos the com essa pronúncia the. Se fosse uma palavra que começasse com som de vogal, aqui iríamos usar o som de D. D. Lembra? No começo da aula eu já falei isso aqui, é só mais um exemplo, tá bom? O trem já tinha partido quando eles chegaram à estação. Aqui está explícito, escancarado, duas ações. Uma aconteceu antes da outra. O trem partiu, eles chegaram à estação. Qual que aconteceu primeiro? O trem partiu. Então é nessa parte da frase que você vai encontrar a estrutura past perfect. The train had already left when they reached the station. The train had already left when they reached the station. Qual que é o sujeito aqui? The train. O trem. Então, aqui é um exemplo perfeito para você entender que sujeito nem sempre vai vir em forma de pronome. I, you, he, she, it, you, we, they. Não. Às vezes vai vir no formato de duas palavras. The train. O trem. Percebe? Então você tem que entender o que que é sujeito. Sujeito pode ser uma pessoa, quanto pode ser uma coisa. Também pode ser um lugar, sei lá. Você vai ter que identificar. Depois do sujeito temos had. E depois temos um verbo no particípio passado, left. Tudo bem, tem already aqui no meio, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Você já deve estar aí se perguntando: ah, mas tem already aqui, tem already. É, tem already, isso mesmo. Mas não dá para colocar e explicar tudo num vídeo só, porque senão vai ficar 4 horas de vídeo, tá bom? É isso. Ela estava esperando há horas antes que o ônibus finalmente chegasse. She had been waiting for hours before the bus finally arrived.
Ela estava esperando. She had been waiting. Há horas. For hours. Antes que o ônibus. Before the bus. Finalmente chegasse. Finally arrived. Repete com a teacher. She had been waiting for hours before the bus finally arrived. Repete com a teacher one more time. She had been waiting for hours before the bus finally arrived. Agora você pode repetir toda a frase. Vamos lá? She had been waiting for hours before the bus finally arrived. Muito bem. Agora vamos relembrar como se diz em inglês. Ela estava esperando há horas antes que o ônibus finalmente chegasse. She had been waiting for hours before the bus finally arrived. Aqui temos past perfect continuous, passado perfeito contínuo, usado para falar de ações contínuas que aconteceram antes de outra ação no passado, com ênfase na duração. Então, você aprendeu o past perfect? O past perfect continuous é muito parecido. A diferença é apenas a ênfase na duração. E qual é a estrutura? Sujeito mais had been e verbo ing. Vamos ver mais um exemplo de ação contínua que aconteceu antes de outra ação no passado com ênfase na duração? Nós estávamos dirigindo havia 6 horas, quando finalmente paramos para uma pausa. Então, aqui, qual é a ação contínua no passado? Nós estávamos dirigindo. E isso aconteceu antes do quê? De outra ação, que é parar para uma pausa. A ênfase aqui é apenas na duração. Nós estávamos dirigindo havia 6 horas. Olha só que ênfase, não é verdade? Em inglês, we had been driving for 6 hours when we finally stopped for a break. We had been driving for 6 hours when we finally stopped for a break. Estrutura: sujeito, we, had been e verbo ing, driving. Eles viajarão para o Japão no próximo ano. They will travel to Japan next year. Eles viajarão. They will travel para o Japão, to Japan, no próximo ano. Next year. Perceba que ali no português, viajarão é futuro. Temos no final R-A-O. Viajarão. Mas eu percebo que mesmo no português, quando as pessoas querem se referir ao futuro,
Elas colocam AM. Fica assim. Eles viajaram para o Japão no próximo ano. Olha que coisa estranha. Por quê? Porque coloca AM ali no final. Então a gente precisa prestar atenção no português também. Eu vejo muito isso. Mas viajaram é passado. Já pensou eu colocar um RAM aqui? Eles viajaram para o Japão no próximo ano. Não tem como, né? Então, pay attention to Portuguese e preste atenção no português também. Alright, student? Eles viajarão no futuro, they will travel. Então, quando eu preciso falar, me referir ao futuro, eu uso o verbo auxiliar will. They will travel to Japan next year. Repete com a teacher. They will travel to Japan next year. Agora repete com a teacher a frase inteira. They will travel to Japan next year. Muito bem. Então, vamos relembrar como se diz em inglês: eles viajarão para o Japão no próximo ano? They will travel to Japan next year. Aqui temos o simple future, futuro simples, usado para ações que acontecerão no futuro. Qual é a estrutura? Sujeito mais will mais verbo base, verbo principal. Mais exemplos de ações que acontecerão no futuro. A empresa lançará um novo produto no próximo trimestre. The company will launch a new product next quarter. Então, qual que é o sujeito aqui? The company, a empresa. Percebe? Aqui temos duas palavras. The company. Não temos o pronome it, mas se eu precisasse substituir empresa, eu deveria usar o pronome it, tá bom? Então, o sujeito aqui é the company, a empresa. O verbo auxiliar é o will. E depois eu tenho o verbo base que é launch, que é lançar. Um novo produto, a new product, next quarter, no próximo trimestre. Então, o ano tem 12 meses, um quarto do ano são 3 meses. 2 quartos, 6 meses, 3 quartos, 9 meses, 4 quartos, 12 meses. Então, próximo trimestre, next quarter. Percebe? Então, eu preciso usar o verbo auxiliar o will para me referir a ações que acontecerão no futuro. Let's check one more example. Vamos ver mais um exemplo? Ela participará da conferência na próxima semana. She will attend the conference next week. Ela, she, participará, will attend. O verbo attend é estar presente, participar da conferência The Conference na próxima semana, next week. Então perceba, frases em que eu uso o verbo auxiliar o will, eu vou usar palavras como next, next quarter, próximo trimestre, próxima semana, next week e assim por diante. Então, quando você for criar as suas frases no futuro simples, use esta estrutura: sujeito mais o will mais verbo base e algumas palavras que fazem referência a future, futuro. Alright? Eu estarei esperando por você na estação às 17 horas. Em inglês,
I will be waiting for you at the station at 5 p.m. I will be waiting for you at the station at 5 p.m. Perceba que aqui temos a palavra at e a próxima é the. At terminou com T e the começou com T. Em vez de você dizer at the, diga at. At. Então repete com a teacher. At the. Muito bem. Vamos repetir apenas a primeira parte. I will be waiting for you. Certo? Agora eu vou falar a frase inteira e você repete com a teacher. I will be waiting for you at the station at 5 p.m. Muito bem. Como I will be waiting for you at the station at 5 p.m. Futuro. Então, qual é a ação aqui que estará acontecendo? I will be waiting. Eu estarei esperando. Em um momento específico no futuro, na estação às 17 horas. E qual é a estrutura do futuro contínuo? Sujeito, I, will be, waiting. Também posso pronunciar desta forma. Tudo bem, student? Mais exemplos de ações que estarão acontecendo em um momento específico no futuro? Ela estará viajando para Paris a esta hora amanhã. She will be traveling to Paris this time tomorrow. Qual é a ação que estará acontecendo? She will be traveling. Ela estará viajando. Em um momento específico no futuro? This time tomorrow. A esta hora amanhã. A estrutura aqui foi usado o sujeito, she, will be e o verbo no ing, traveling. No exemplo anterior era waiting, aqui é traveling. Então, percebe como é possível criar várias frases? É só você pensar em situações que estarão acontecendo em um momento específico no futuro. Você também pode usar estas frases aqui deste vídeo e, a partir delas, construir as suas próprias, porque assim vai ficar mais fácil para você também criar. Quanto mais você escrever num caderno, criar as suas próprias frases, mais essa matéria vai ficar gravada na sua mente. Não apenas para talvez passar numa prova, claro que não, mas para você usar na vida e para você melhorar a sua pronúncia, não é verdade? Mais um exemplo? Ele estará se exercitando na academia às 18 horas. He will be exercising at the gym at 6 p.m. A ação que estará acontecendo no futuro é ele estará se exercitando. He will be exercising. Qual é o momento específico no futuro? Às 18 horas, at 6 p.m. Estrutura, o sujeito foi usado aqui, que foi usado aqui é he, will be e verbo ing exercising. Então, olha quantos verbos é possível criar várias frases. Exercising, traveling, waiting e assim por diante. Quando você chegar, nós já teremos jantado. By the time you arrive, we will have eaten dinner. By the time you arrive, we will have eaten dinner. Essa palavra eaten, você também pode pronunciar assim, eaten, eaten, como se você estivesse engolindo alguma coisa, literalmente. Então, diga eaten ou eaten.
Alright? Então é só você repetir com a teacher. By the time you arrive, we will have eaten dinner. Isso mesmo. Vamos repetir novamente. By the time you arrive, we will have eaten dinner. Agora a frase inteira. Eu falo, você repete. Vamos lá? By the time you arrive, we will have eaten dinner. One more time. By the time you arrive, we will have eaten dinner. Tela escura para você. Como se diz em inglês? Quando você chegar, nós já teremos jantado. By the time you arrive, we will have eaten dinner. Isso mesmo. E qual é o tempo verbal desta frase aqui? Future perfect. Futuro perfeito. E para que usamos o futuro perfeito? Para descrever uma ação que será concluída antes de um determinado momento no futuro. Então, qual que é a estrutura aqui? Sujeito, will have e particípio passado do verbo. Então, percebe? Aqui nessa frase começa assim, ó. By the time you arrive. Aí, depois que começa a estrutura que está mencionada aqui nesse slide, né? We will have eaten dinner. Então, o sujeito aqui nessa frase é we, nós. Depois nós temos a estrutura will have. Se você estiver falando de future perfect, futuro perfeito, é só seguir essa estrutura. Sujeito pode ser I, you, he, she, it, you, we, they, ou qualquer nome que represente este pronome. Depois você vai usar will have e depois o particípio passado do verbo, que eu já te expliquei nos outros tempos verbais, que é aquele da terceira coluna. Tudo bem? Então é ele que você vai usar. Aqui, por exemplo, nós temos o verbo eaten. Qual que é ele no infinitivo? É eat. E-A-T. No infinitivo é eat. No passado simples é ate. A-T-E. Ate. E no particípio passado, eaten. Ou eaten. Não é verdade? Então você tem que prestar atenção nisso. E lembrar que o futuro perfeito é para descrever uma ação que será concluída antes de um determinado momento no futuro. Qual vai ser a ação aqui que será concluída? Nós já teremos jantado. E qual é o determinado momento no futuro? Quando você chegar. By the time you arrive. Percebe? Então, em frases que você tem o future perfect ou futuro perfeito, nem sempre você vai encontrar essa estrutura já no comecinho da frase. Pode ser do meio para o final, mas é importante que você conheça essa estrutura. E quando você criar as suas frases, pensa nisso. Pensa que essa ação vai ser concluída antes de um determinado momento no futuro. Então pensa aí num determinado momento no futuro. E depois escreva a ação que será concluída seguindo esta estrutura. Alright?
Mais exemplos de uma ação que será concluída antes de um determinado momento no futuro? Eu vou ter concluído o projeto antes do prazo. Em inglês, I will have completed the project before the deadline. Qual é a ação aqui que será concluída? Eu vou ter concluído. I will have completed. E qual é o determinado momento no futuro? Antes do prazo. Before the deadline. Percebe? E diferentemente do outro exemplo, esse daqui já começa com uma estrutura do future perfect. Olha só, aqui começou com o sujeito I, depois foi usado will have e depois o particípio passado do verbo, que no caso é completed. Entende? Então, em alguns momentos você pode usar antes ou depois. As duas formas estão corretas, alright? Mais um exemplo. Eles terão visitado 5 países até completarem 30 anos. They will have visited 5 countries by the time they turn 30. Olha que interessante. Qual é a ação que será concluída aqui? Eles terão visitado 5 países. E qual é o determinado momento no futuro? Até completarem 30 anos. Percebe? A estrutura aqui foi usado sujeito will have, particípio passado do verbo. Qual foi o sujeito usado aqui? They, eles. Depois foi usado will have e depois foi usado o particípio passado do verbo visit, que é visited. We're done. Terminamos. Se você gostou de aprender inglês assim, veja minha playlist ou lista de vídeos. Monte frases em inglês. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e descrição do vídeo. Aproveite também para estudar inglês com uma maravilhosa apostila de exercícios. Também estará no primeiro comentário fixado. Deixe o seu like, se inscreva no canal Listen and Repeat e nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!